Bom dia, meus amigos! Bom dia, minhas amigas! Sejam todos bem-vindos ao nosso canal. Quero aproveitar o ensejo e convidar para você se inscrever, ativar o sininho das notificações, deixar o seu like e também hypar esse vídeo se porventura, né, essa opção já aparecer. Aí quando você for assistir o nosso vídeo, aparece uma opção chamada hypar. Aí se você hypar o nosso vídeo, nós vamos ficar muito contentes, extremamente felizes. Pois é, meus amigos aposentados e pensionistas do INSS que ganha até um salário mínimo, R$ 1.518, a grana já está na conta no dia de hoje para quem tem o NIS terminado em 6. Você é aposentado? Você é pensionista do INSS? Pois é, meus amigos, se o seu NIS, que é o número de inscrição social, é terminado em 6, né? Hoje é dia de pagamento. E o melhor de tudo, meus amigos, já vem acrescido a primeira parcela do 13º salário, que gira em torno de R$ 759, ou seja, R$ 1.518 mais R$ 759. É importante salientar que beneficiários do BPC, o benefício da prestação continuada, né, que tem o NIS terminado em 6, a grana também está na conta no dia de hoje. Só que, infelizmente, o BPC não paga 13º. Olha, meus amigos, aposentados e pensionistas do INSS que ganham acima do salário mínimo, hoje começa oficialmente o pagamento, né, para esse grupo de beneficiários da Previdência Social. Recebe no dia de hoje quem tem o NIS terminado em 1, ou seja, você ganha acima de um salário mínimo, pois é, finalmente chegou o seu dia de você receber a sua aposentadoria, obviamente se o seu NIS for terminado em 1. Vamos imaginar que você receba R$ 3.000 de aposentadoria do INSS, né? Todos os meses você vai no banco sacar o seu benefício, é R$ 3.000. Né? No dia de hoje, você vai receber a primeira parcela da antecipação do 13º salário. Aí você vai receber R$ 3.000 da aposentadoria convencional, mais R$ 1.500, né, que compete a primeira parcela da antecipação, né, da metade da antecipação do 13º salário. Pois é, meus amigos, então, né, é difícil a gente dizer qual é o valor que você vai receber, né, porque uns recebem R$ 1.600, outros recebem R$ 3.000, outros recebem R$ 4.000, até o teto do INSS, que é de R$ 8.000 e alguma coisa, né? Então, você pode, para saber mesmo certinho qual é o valor que você vai receber, porque talvez você pode ter um empréstimo consignado ativo, né? Você entra no site ou no aplicativo Meu INSS, que você vai ficar sabendo todos os detalhes de qual é o valor da sua aposentadoria a ser paga no dia de hoje. É importante ressaltar também, meus amigos, que o pagamento do Bolsa Família encerrou, né? Ontem foi quinta, né? Na quarta-feira passada encerrou o pagamento do Bolsa Família, mas o calendário já foi divulgado pelo governo federal e vai começar no próximo dia 19 de maio e vai se estender até o dia 30 de maio. Olha, meus amigos, eu até quero saber a opinião de você que está aí do outro lado, se você concorda com essa pesquisa, né, que saiu nessa última quinta-feira, né? 85,3%, né, de uma pesquisa feita pela Atlas Intel, diz que o presidente Lula tem que demitir o Carlos Lupe, né, que comanda o Ministério da Previdência Social. Ou seja, segundo a pesquisa Atlas Intel divulgada nessa última quinta-feira, 85,3% dos brasileiros acha, né, que o presidente Lula deve demitir o Carlos Lupe, né, que é o atual ministro da Previdência Social, né, por conta das investigações de casos de fraudes em benefícios do INSS. Já 8,7% dos entrevistados acha, né, que o Lula deve manter o Carlos Lupe, né, e ter um pequeno grupo, ou seja, 6% dos entrevistados não souberam responder, ou seja, para esses 6%, se o Lula quiser demitir, demite, se não quiser, deixa. Eu não sei responder, eu não estou ligado em temas da Previdência Social, né? Mas realmente o número de brasileiros que é a favor da demissão do Carlos Lupe é de 85,3% dos entrevistados. Porque uma coisa, gente, no decorrer dessas investigações tem mostrado que, no mínimo, né, o Carlos Lupe foi
conivente, né, com toda essa situação. Infelizmente, a gente que já tanto defendeu ele aqui no nosso canal. Olha, meus amigos, importante salientar, né, que a farra dos descontos indevidos começou em 2019, né, mas teve um aumento de 63% no governo do presidente Lula. Então, essa questão da farra, né, digamos assim, dos descontos indevidos já não é de agora, vem acontecendo há muitos anos, prejudicou principalmente, meus amigos, aqueles aposentados, né, que moram em lugar distantes, né, nos lugares longínquos desse nosso país, né, prejudicando indígenas, trabalhador rural, pessoas portadoras de deficiência, né? Esse foi o levantamento feito pela CGU, né? Porque quanto mais longe, por exemplo, era a casa desse beneficiário para ele se deslocar a uma agência do INSS fazer uma reclamação, né? Era esse o foco, né? Porque dificultava a vida desses beneficiários. Aí saía mais caro o molho do que o peixe, né? De repente tem que se deslocar 300 quilômetros, né, para ir no INSS registrar, digamos assim, uma reclamação em relação ao desconto, né, que estava acontecendo no seu benefício, e muitas pessoas acabavam deixando para lá, né? E a gente sabe muito bem que as pessoas de menor poder aquisitivo, né, ou de menor escolaridade não têm acesso ao aplicativo ou site Meu INSS. Então é importante salientar, gente, a farra dos descontos das mensalidades, né, dos aposentados, começou em 2019, só que é importante colocar um adendo aqui, né? No mandato do presidente Lula subiu 63%, ou seja, dando a entender que se já tinha uma facilitação no governo anterior, né, ainda houve uma facilitação ainda maior, né, com a entrada do presidente Lula. E pasme senhora, pasme senhores, tem o irmão do presidente Lula, né, que comanda um desses sindicatos, né, que fazia, né, esses descontos indevidos também. Só para você ter uma ideia, o INSS nem estava exigindo mais a questão da biometria, né? Podia colocar a pessoa de qualquer lugar desse Brasil sem a pessoa ficar sabendo disso, e muito menos o uso da biometria. Por quê, gente? Existe hoje uma portaria do INSS que exige a biometria para que as pessoas, né, para que essas entidades, para que esses sindicatos, né, colocar um novo contribuinte, digamos assim, nesse sindicato, teria que usar o dado biométrico dessa pessoa. E você veio, o INSS pegou e tirou a obrigação, né, do uso da biometria em relação a essa associação que é comandada pelo irmão do presidente Lula. Olha, meus amigos, e esse negócio vai ferver, esse negócio vai pegar fogo, porque na próxima semana que vem é bem possível que a Câmara dos Deputados instale uma CPI, né, para investigar esse comportamento, essa omissão do INSS em relação a esses descontos. A gente sabe que vai respingar nos dois governos, né? Vai respingar no governo do ex-presidente Jair Bolsonaro, como também vai respingar no governo do presidente Lula. Mas como eu falei num vídeo anterior, né? É preciso investigar a fundo para saber em relação a isso, né? Sem viés político, gente. Porque se for, né? Olha, vamos fazer essa CPI aqui só para desgastar o governo, eu acho que não vale, né? Porque se tem que investigar, vamos investigar com seriedade. Doa a quem doer. Se tiver que recair em cima do presidente Lula, recaia. Se tiver que recair em cima do ex-presidente Jair Bolsonaro, porque esses descontos começaram lá em 2019, também, né, que investigue a fundo, né? Não importa se vai atingir Bolsonaro ou se vai atingir Lula, né? Porque aqui, gente, aqui nós temos que olhar, né, para essas pessoas carentes, né, principalmente que tiveram esses descontos indevidos, né? Investigar até as últimas consequências, mas na minha modesta opinião, sem ter viés político, né? Porque é uma situação, gente, que não cabe uma guerrinha política, uma guerra de narrativa, né? Nesse caso, tem que olhar apenas para quem foi lesado, né? E o governo federal precisa
urgentemente, né, devolver esses valores, né? O governo já se comprometeu a devolver, mas quando isso vai acontecer de fato, até o momento a gente não sabe. Olha, meus amigos, a Associação Brasileira de Bancos, a ABBC, que integra a Confederação Nacional das Instituições Financeiras, a CNF, voltou a cobrar uma revisão de tetos de juros do empréstimo consignado. Ou seja, traduzindo para um linguajar popular, os bancos estão descontentes com a taxa de juro de 1,85% e querem mais, né? Segundo a entidade, o Conselho Nacional da Previdência Social ignorou o tema mais uma vez na última reunião que aconteceu no último dia 28, mesmo após o aumento da taxa de Selic para 14,25% ao ano, né, e da elevação do DI em 2 anos, que encarece, né, o custo de captação das instituições financeiras. Só para você ter uma ideia, gente, os bancos, né, eles estão cobrando o ministro da Previdência Social, Carlos Lupe, para que eleve, né, a taxa dos consignados de 1,85 para 1,97. Você vê, meus amigos, como que é as instituições financeiras, né? Eles nunca se contentam com nada. Eles querem tirar, né? Eles querem ganhar, eles querem faturar milhões em cima do lombo dos aposentados. Essa que é a grande realidade. Daí vem sempre com aquela mesma ladainha de sempre. Olha, não está se pagando. Veja, o crédito está sumindo, gente. Está sumindo o cacete. É todo dia um assédio dessa instituição financeira em cima dos aposentados e em cima dos pensionistas. Aí, né, eles vêm com esse argumento afirmando que está se tornando inviável a continuidade da oferta do crédito consignado a 1,85, né? Especialmente para os aposentados pensionistas de maior risco, como idosos, inválidos e beneficiários do BPC Loas, né? A associação também alerta para a queda das concessões, né, que recuaram de 12,3 bilhões de reais em 2024 para 7,7 bilhões de reais até dezembro, né? Ou seja, segundo, né, essa instituição que defende os bancos, né, caiu a oferta, porque não está compensando, não se paga. Veja só, olha o risco que é emprestar dinheiro para as pessoas, os pensionistas, né, como é um risco emprestar dinheiro para o pessoal do BPC, para as pessoas idosas, carentes, né, porque gente, eu fico pasmo com esse tipo de informação, né? Porque a gente todos os dias vem comentando aqui do assédio das instituições financeiras em relação aos beneficiários do INSS, né? E agora eles vêm dizendo, afirmando, né, que não está compensando, que tá difícil captar dinheiro, né, para o empréstimo consignado. Ora bolas, se não está compensando, por que estão todos os dias correndo atrás de aposentados ofertando empréstimo consignado? Gente, eu vou ser sincero para vocês, se eu tivesse um banco, né? Vamos imaginar que eu tenho um banco e de repente eu ter a taxa máxima do teto de juros do consignado estaria em 1,85%, se eu estivesse levando prejuízo, eu não ia nem cobrar o Conselho Nacional da Previdência Social. O que eu ia fazer? Eu ia me descredenciar do INSS. Poxa, não está compensando. Como que eu vou manter um produto que não está compensando, né? Que me está dando prejuízo financeiramente? Gente, isso é conversa para boi dormir. As instituições financeiras, elas querem que o juro dos consignados para os aposentados, pensionistas e beneficiários do BPC volte à casa dos 2,14, como era lá na gestão do ex-presidente Jair Bolsonaro. É importante salientar, né, que o Carlos Lupe, ele travou uma luta em relação à taxa de juro com o mercado financeiro, né? Chegou a cair a 1,66. Aí começaram a pressionar, subiu, né? Hoje já está em 1,85 e mesmo assim não tá bom. Eles querem agora 1,97, mas na verdade eles querem chegar a 2,14, como acontecia lá atrás, né? Porque naquele tempo sim estava dando muito dinheiro. Agora estão ganhando um pouco menos de dinheiro, mas estão ganhando milhões e milhões em cima do lombo dos aposentados, dos pensionistas e dos beneficiários do BPC. Tá ficando complicado, né, meus amigos, essa situação.
Olha, meus amigos, dando sequência aqui no nosso primeiro boletim informativo, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, convocou uma sessão do Congresso Nacional para o dia 27 de maio. Será a primeira sessão deliberativa do Congresso em 2025. Ela será dedicada à análise de vetos presidenciais e aguardam decisão dos parlamentares. Ou seja, tem 56 vetos para ser analisado, É obviamente que aqui o canal tem interesse maior no veto 2, veto 4 e no veto 38. O veto 38, é o veto que visa acabar com a revisão médica pericial, tanto no BPC quanto na aposentadoria por invalidez, mas tem o veto, da pensão da Zika vírus e também tem o veto, que equipara diabetes tipo 1 como deficiência. Então, a gente está aguardando, digamos assim, ansiosamente a chegada do dia 27. Obviamente, a gente pode acontecer do veto 38, veto 2 e o veto 4 nem seja analisado ainda no dia 27, porque são muitos vetos, para ser analisado, E eles analisam um a um, E é importante salientar que essas sessões de análise de vetos presidenciais é misto, se reúne a Câmara dos Deputados e o Senado, para as duas casas numa sessão conjunta, digamos assim. Mas, se Deus quiser, há de cair o veto 2, há de cair o veto 4 e há de cair o veto 38. Pois meus amigos, eu vou ficando por aqui. Mas daqui a pouco a gente volta com mais um conteúdo atualizado aqui no nosso canal. Um abraço e até lá!